A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe, his craft and power. Convido você, querido, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estamos aí expondo esse belo Evangelho, o Evangelho de Marcos. E estamos agora no capítulo 4. Eu convido você que abra Marcos, capítulo 4. E vamos ler do verso 1 até o verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 20. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus que farei nesse instante. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é-vos dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essas parábolas? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto as ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados entre o solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Vamos orar. Senhor bondoso, aqui estamos nós essa noite diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor encarecidamente: desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos ver e entender, para que possamos ouvir e guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Ó Deus bondoso, tenha misericórdia de nós, nos auxilie, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, um dia desses, ouvindo alguns dos nossos jovens da nossa igreja, conversarem entusiasmados sobre um filme assistido por eles,
algo me chamou a atenção na discussão entre eles. Estavam eles falando sobre partes do filme que gostaram, que se comoveram, falando sobre como aquele filme foi o melhor de todos os tempos. E então, de repente, um jovem disse: eu não gostei tanto desse filme. Achei ele fraco. Os defensores do filme se assustaram e começaram a defender o filme. Como ele é fraco? Foi o melhor filme que nós assistimos. Você viu aquela cena? Você viu aquele vilão? Jamais teve filme dessa maneira. E aquele personagem? Certamente você não assistiu o mesmo filme que nós assistimos. Eu percebi nessa conversa que a experiência de assistir um filme varia de pessoa para pessoa. Uns gostam mais, não vê tanto defeito, já outros não veem da mesma forma, não gostam tanto. Ou talvez até gostam, mas depois de ouvir algumas opiniões sobre o filme, eles acabam mudando de ideia. Veja, as experiências daquilo que vivemos, ou as experiências daquilo que vemos e ouvimos, varia de acordo com o que você é, de acordo com a situação na qual você ouviu, e de acordo com quem está com você no momento que você escuta aquela ou assiste aquela verdade. Semelhantemente, esta parábola fala disso. Ela fala sobre pessoas diferentes, ouvindo uma mesma mensagem e reagindo de forma completamente diferentes. Marcos, depois de falar sobre, ou de retratar alguns milagres de Jesus, depois de escrever e falar sobre alguns embates de Jesus com os fariseus, agora narra ou gasta um capítulo em seu evangelho, ou uma parte do seu evangelho, para falar sobre a maneira que o mestre ensinava, tá? Para falar como ele ensinava as pessoas. E ele vai nos apresentar aqui no capítulo 4, Jesus falando por meio de parábolas. 3 parábolas são narradas pelo nosso Senhor. O objetivo do evangelista, ao selecionar essas parábolas, é mostrar o caráter da vinda do reino. O caráter da vinda do reino proclamado por Jesus. E como as pessoas reagiram a essa mensagem, a essa proclamação. Veja, Jesus, de maneira muito simples, e por meio de exemplos extremamente simples, vai mostrar o fracasso de um povo que se formou em torno de uma verdade redentiva, que aguardou essa verdade por muitos anos, mas que quando a verdade se apresentou, eles amaram mais as trevas do que a luz. Quando a verdade de Deus, quando a sabedoria de Deus veio ao mundo, eles preferiram a escuridão. Eles o rejeitaram. E não satisfeitos, acabaram planejando a morte do nosso Senhor. Então, para entender as parábolas, e você precisa ter isso em mente, por isso que nós estamos fazendo a ideia de um estudo sequenciado de um livro, acaba nos ajudando no entendimento correto do texto. Para entender as parábolas, você precisa ter em mente o seu aspecto presente, por que Jesus disse isso, o que aconteceu antes de suas palavras, mas também você deve estar atento para as imagens do futuro que ela contém. A parábola contada por Jesus expressa algo do presente e revela algo também do futuro. E isso acontece em nosso texto hoje. A primeira parábola registrada por Marcos é a do semeador, a parábola das parábolas, a mais conhecida, a mais famosa, a parábola que vai nos ajudar a entender todas as outras parábolas. E aqui, de maneira muito simples, Jesus, como eu disse, fala sobre o anúncio do reino, sobre a reação dos ouvintes ao ouvirem a mensagem de arrependimento promovida pelo Mestre. Aqui ela fala sobre ouvidos, e quão bem eles ouvem a verdade espiritual. Marcos, nesse momento do seu evangelho, nos ensina que há uma conexão espiritual entre o nosso coração e o nosso ouvido, ou o nosso ouvido e o nosso coração. A verdade ouvida por você deve ser guardada em seu coração para que você não possa pecar contra Deus. É o resultado desse ouvir, é o resultado dessa verdade
que vai revelar quem realmente você é. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que Jesus ele chama os seus seguidores para ouvir, responder e compartilhar o Evangelho, enquanto o pecado, os cuidados desse mundo e a oposição lhe levam para a destruição. Acompanhe comigo o que diz os versos de 1 até o verso 9, por favor. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que Jesus entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Só até aqui nesse primeiro momento. Veja, queridos. Mais uma vez, nós encontramos Jesus cercado por uma grande multidão. Algo que está ficando comum no início do ministério de Cristo. Era muito evidente para todos que Jesus era um homem diferenciado, que ninguém podia fazer o que ele fazia. Suas obras atestavam que ele tinha um poder diferenciado, um poder sobrenatural, que certamente ele vinha de Deus. Isso parecia óbvio para todos que olharam. Mas os líderes religiosos dos dias de Jesus, eles tentaram mudar essa realidade na mente de todos os judeus, de todos aqueles que estavam ouvindo Jesus. Eles não queriam que Jesus fosse visto dessa forma, como um homem diferenciado. Por isso eles disseram que Jesus não respeitava a lei, guarde isso, à beira do caminho em uma plantação, quando ele colhia espigas de milho lá naquela plantação. Eles começaram a questionar Jesus, porque Jesus não jejuava como os discípulos de João, e como os fariseus. Eles reclamaram de Jesus porque Jesus comia com pecadores, que ele se associava com pessoas de um nível muito baixo. Chegaram ao ápice, ao cúmulo dessa agressão a Jesus, a falar que ele expulsava demônios em nome de Beelzebu, como vimos na última oportunidade. A grande verdade de Deus veio ao mundo, e os homens preferiram a mentira. A verdade se revelou aos olhos e aos ouvidos e ao coração de todos aqueles judeus, mas eles amaram as trevas. As pessoas então estavam divididas entre ouvir os líderes e ouvir a Jesus. Será que realmente ele expulsa em nome de Beelzebu? Será que realmente ele é essa pessoa sobrenatural? Mas os líderes estão falando que ele não é tudo isso. Mas pela descrição do texto, parece que ainda elas estão ouvindo Jesus e seguindo Jesus. As multidões eram enormes. Foi o maior show daqueles dias, o maior espetáculo que já esteve em qualquer cidade daquela época. Nunca na história houve um milagreiro como este. Jesus praticamente baniu a doença em Israel. Demônios gritavam na presença dele, fugiam rapidamente dos seus esconderijos na vida das pessoas. Eles nunca tinham visto nada semelhante. Agora, qual seria o futuro desses seguidores? Será que eles se manteriam firmes diante de tudo que estava por vir? Será que eles se manteriam firmes ao ouvir a palavra da verdade, ao chegar os momentos difíceis? Será que eles estariam firmes, suportariam as tribulações e se revelariam discípulos verdadeiros? Ou será que eles abandonariam o Mestre? A resposta, o próprio Senhor nos dá aqui na parábola do semeador. A parábola contada por Jesus cumpre esse propósito de mostrar o objetivo de sua obra e quem realmente são os seus verdadeiros seguidores. Veja bem, o nosso texto revela que essa multidão que segue Jesus não está mais à frente de uma casa ou em uma cidade, agora eles estão à beira-mar. Na verdade, eles estão na orla do lago da Galileia. Um espaço bem maior, onde as multidões poderiam ouvi-lo. Jesus já havia planejado como tudo isso seria. Vocês lembram quando o pastor Antônio pregou, quando eu não estava aqui, quando ele falou que Jesus teve uma ideia de deixar um barquinho sempre de prontidão, para que quando as multidões o apertassem, ele então subiria ao barquinho e pregaria para as pessoas. Vocês já ouviram sobre isso? E esse momento chegou.
Quando a multidão o aperta, ele entra no barquinho, se afasta um pouco da beira, todos se sentam para ouvir as verdades impressionantes de Jesus. Uma multidão assim certamente animaria qualquer pregador, mostraria talvez o sucesso do seu ministério. Muitos fariam o máximo até para não perder os ouvintes tão entusiasmados como aqueles. Mas com Jesus é diferente. Ele não está preocupado com números, com quantidade. Ele não vai suavizar a mensagem por medo de agredir os ouvintes ou de perder aqueles ouvintes. Você vai ver isso acontecendo. Antes ele vai mostrar quem realmente são aquelas pessoas que estão lá sentadas, o ouvindo naquele momento. E ele o faz de forma muito simples, muito decisiva, muito direta, por meio de uma parábola. E ele começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Perceba que essas palavras são simples. Ele não se assentou para ensinar questões triviais, ou começou com um elaborado discurso teológico. Jesus começa com algo simples. Ele é extremamente claro no seu ensino. Ele se utiliza de uma cena muito comum, que faz parte da realidade daquele povo. Ele fala sobre um semeador fazendo o seu trabalho, semeando no campo, jogando a semente no campo. E essas palavras devem ter aguçado a curiosidade dos ouvintes. Por que ele começou assim? O que há de especial num semeador jogando a semente? A explicação é muito simples. Jesus começa o seu ensino fazendo uma comparação entre o seu trabalho e, por consequência, o trabalho da igreja, ao trabalho de um semeador. Alguém que saiu ao campo para semear. Jesus revela que veio como o Messias prometido para semear a palavra que libertaria os cativos. Que ele veio anunciar o evangelho, a verdade da redenção prometida lá atrás. Verdade de libertação. E ele explica isso no verso 14, quando ele diz que o semeador semeia a palavra. E ele fez muito bem esse trabalho. Desde o início, nosso mestre não perde a oportunidade de semear. Ele prega sobre arrependimento. Ele prega sobre mudança de vida. Ele prega que para entrar no reino você tem que ser uma nova criatura. Que para herdar o reino dos céus você precisa nascer de novo. Ele foi à sinagoga a ensinar aos doutores da lei e impressionou a todos que estavam ali. Como pode um simples nazareno falar palavras tão grandiosas como essa? A maneira como ele aplicava ia fundo no coração das pessoas. Vemos ele ensinando não só na sinagoga, mas à beira do caminho, onde ele mostrou que não quebrava a lei, onde aquelas pessoas que ouviram o evangelho, onde aquelas pessoas que cresceram na expectativa de uma verdade redentiva, ao se deparar com ele, diz que ele veio para quebrar a lei. Ele revela que ele é o Senhor. Sentado em um monte, ele explica a verdade, ele explica a lei. Em um barquinho à beira-mar, ele pregava para quem quisesse escutar. O nosso mestre semeou a palavra em seus dias. Ele mostrou como nós deveríamos fazer. Ele mostrou como seria, que marca receberia o seu ministério. O ministério de semear a verdade sobre o arrependimento e sobre uma nova vida. E essas palavras de Cristo, queridos, nos faz lembrar da nossa missão como servos, como discípulos de Cristo, que se revela de maneira muito grandiosa, ou de maneira muito simples, talvez, lá na grande comissão, onde lemos que o nosso dever é ide ou indo por todo mundo, fazendo discípulo por todos os lugares. Perceba que a grande comissão fala sobre imitar o trabalho do mestre. Diz respeito sobre lançar sementes, sobre semear a palavra, lançar ao mundo, aos lugares, às cidades, semear a semente do evangelho que nos foi dado por Cristo. Entenda,
O reino só vai avançar, o arrependimento só será manifesto, a fé só nascerá nos corações quando a semente da palavra de Deus for semeada no mundo. Quando a verdade sobre Cristo for lançada nesse mundo. O próprio apóstolo diz: como vão crer se não há quem pregue? Como crerão se não há quem lance sementes? Muitos sentem dificuldades nesse trabalho, mas perceba que ele é algo simples. É mais simples do que parece. A igreja foi comissionada não para cavar a terra, não para acrescentar produtos agrícolas, para que a semente germine de maneira melhor. Isso é trabalho do Senhor, do Espírito Santo. O nosso trabalho é mais simples. É apenas de lançar sementes ao solo, é apenas de falar sobre esse Senhor, é apenas de anunciar a sua vida. O nosso trabalho é fazer conhecida a verdade sobre o Redentor. É mostrar, é mostrar os poderosos feitos de Deus. Jesus fez isso. E ele repassou essa missão para a igreja, semear a verdade. Agora veja, quando isso é feito? Quando pregadores fiéis sobem ao púlpito e anunciam a verdade. Quando vocês, em meio a conversas com amigos, colegas de trabalho, famílias, falam sobre Jesus. E como eu disse hoje pela manhã, e o interessante é que quando as pessoas nos ouvem, não estão ouvindo a voz de um simples pastor ou de um simples crente. Eles estão ouvindo a voz do grande semeador, porque nós pregamos sobre Cristo, nós pregamos a vida de Cristo. É Ele que comunica a verdade. Ele é o semeador principal. Ele é o grande semeador. Algo que tem ficado cada vez mais raro em nossos dias é ver as pessoas semeando essa palavra. E a falta de semente é uma tragédia para o mundo, é uma tragédia para a igreja. Lutero afirmou que não há praga mais cruel da ira de Deus do que quando ele envia fome de ouvir a sua palavra. Como também não existe graça maior do que quando Deus envia a sua palavra para saciar a nossa fome e nos livrar da perdição. Creio que hoje vivemos um dos momentos mais tristes da história, perdendo só para o período da Reforma, onde a igreja estava perdida, sem palavra, onde se realizava cultos em uma língua estranha, onde as pessoas não ouviam, não entendiam, não tinham contato com a verdade. E precisamos entender a tragédia dos nossos dias. Precisamos entender a necessidade urgente de semear essa palavra e de cumprir o nosso papel. Perceba que Cristo, os apóstolos, os presbíteros, toda a igreja foi chamada para lançar as sementes do Evangelho ao mundo. É somente por meio dessa semente lançada que o mundo encontrará a solução para o seu caos. Você precisa mostrar como a semente da verdade pode destruir toda mentira vivida e propagada por esse mundo. Mas veja que interessante. O nosso Senhor diz que o semeador saiu a semear. E como sempre, nós pensamos em resultados. A nossa história parece apresentar um desperdício de semente. Veja os versos seguintes. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto revela que em seu trabalho o semeador deixou cair sementes em alguns lugares que parece que não deveria ser plantado. Parece que ele foi meio que negligente com a semente tão preciosa.
deixando-a cair pelo caminho, ou lançando em solo rochoso, ou lançando entre os espinhos. Mas perceba que aqui o semeador não é descuidado em seu serviço. Ele faz isso intencionalmente. Cada imagem que ele passa aqui era conhecida pelos seus ouvintes. O caminho entre as plantações, o terreno rochoso, que é algo muito comum em Israel, o terreno que não foi limpo direito e nasceram espinhos que sufocaram as sementes e também a terra boa, a terra bem trabalhada, bem limpa, onde a semente nasce, cresce e frutifica. Cada uma dessas imagens era conhecida por aquele povo. O que eles não entenderam era o que aquelas palavras significavam. O que cada imagem daquela representava para eles. Eles estavam ali ouvindo o mestre, eles estavam ali ouvindo, Jesus fala sobre essas verdades, e eles então não conseguem entender absolutamente nada. O que eles não sabiam é que estes exemplos representavam cada momento experimentado por Jesus até aquele dia. Momentos onde ele ensinou como grande semeador e foi rejeitado pelos judeus. Veja, Cristo estava semeando a verdade. Ele veio anunciar o reino, ele veio anunciar o arrependimento, ele lançou a semente. Cada solo descrito aqui descrevem aqueles que ouviam a sua palavra. Olhe para os eventos anteriores desse texto e você verá isso. Jesus foi rejeitado em meio a um caminho entre a plantação, onde os líderes ouviram Jesus, se impressionaram, mas disseram que ele estava transgredindo a lei. Eles também se impressionaram com Cristo na sinagoga. Nunca vimos coisa semelhante como essa. Mas logo mudaram de ideia. E mais tarde os prazeres e as facilidades do mundo roubariam o espaço do evangelho no coração deles. Mas existiam alguns ali que realmente era um terreno fértil, onde essa semente iria ser plantada e seria germinada e nasceria. Jesus dá detalhe dos solos aqui, porque eles refletem os seus ouvintes naquele momento. Reflete como eles responderam à verdade do evangelho semeada por Cristo. Mas o ponto central do ensino não está na multidão, não está no grande número de ouvintes, a ênfase está na vinda do reino. O reino de Deus irrompe no mundo como semente que é semeada no solo. E mesmo que a porcentagem de germinação pareça pouca, o reino de Deus sempre avançará. Nada vai impedir o reino de Deus desse mundo. O reino de Deus, através da pregação do evangelho, irá invadir esse mundo como semente sendo plantada por um fazendeiro. Sim, ela vai cair em vários lugares. Sim, ela receberá várias respostas. Ela será rejeitada, ela será sufocada, ela será pisoteada como foi nos dias de Jesus. Mas ela experimentará uma tremenda colheita, porque ela cairá em solo fértil. Uma terra que foi trabalhada, uma terra que foi preparada pelo próprio Senhor. E o texto diz que essa terra vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um, mais do que o normal para aquelas pessoas, mais do que uma cena comum para aquelas pessoas. Veja, a semeadura ela tem um caráter presente, revela como aquele povo receberia a verdade, mas a rejeição por parte deles não impediria de uma colheita grandiosa no futuro. A rejeição dos líderes, a rejeição daquele povo não impediu que a verdade chegasse ao seu coração. Matar Jesus naquela cruz não impediu que você conhecesse a verdade do evangelho. Levar o mestre a ser condenado e julgado não impediu que você entendesse a grandeza dele. Mas mais do que isso, a colheita aqui descrita pelo Senhor é uma figura comum para a consumação do reino de Deus. E aqui na parábola há uma reflexão significativa do grande dia da colheita de Deus. Os resultados da semente que Jesus começou a lançar lá atrás
que foi rejeitada pelos homens, que chegou até nós e ainda produz frutos, será vista de maneira gloriosa no dia final. E neste dia nós veremos os resultados dessa semente. Homens e mulheres de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, celebrando e cantando a vitória do Cordeiro e afirmando que o reino do mundo, que pisoteava, que sufocava, que rejeitava a palavra de Deus, esse reino se tornou do Senhor e do seu Cristo, porque nada, nem mesmo o mundo, nem governos, nem homens, nem toda a maldade do mundo pode impedir o avanço do Evangelho nesse mundo. Nada pode impedir que os ouvidos ouçam a verdade do Evangelho, porque nada impede o progresso do reino de Deus. Por isso não desanimem, quando parece que o Evangelho caminha para ser derrotado por esse mundo mau, caótico, pervertido. Não desanime quando as pessoas não ouvem você, quando você fala de Cristo. Não desanime quando esse mundo luta contra Deus, quando ele rejeita Cristo, quando ele afirma que os seus ensinos são ultrapassados. Hoje parece que a verdade está sendo pisoteada pelo caminho, sufocada pelos espinhos, sem comprovações filosóficas e científicas, sem fundamento. Mas Cristo nos mostra que o dia da colheita revelará a loucura deste mundo. A loucura deste mundo em rejeitar a verdade do Senhor. E ela revelará Cristo. Ela revelará o grande semeador. Ela revelará aquele que alimenta, aquele que cuida e aquele que nos sustenta. A mensagem da parábola para os crentes ela é clara. Devemos semear a semente do Evangelho. Os outros, para que eles possam ouvir e possam responder a ela. As respostas podem variar, uns podem rejeitar, outros podem nem receber, outros podem até gostar de ouvir, mas revelará que realmente, o que realmente está em seu coração. Mas isso não deve nos desmotivar. Os julgamentos desse povo, a mensagem do Senhor, não deve ser a sua preocupação. Nossa tarefa, queridos, é semear a verdade do reino. Deus é o responsável pela colheita. Você tem feito isso. Você tem lançado a semente da verdade aos corações. Você tem mostrado ao mundo que a solução para o caos, para os conflitos, para a vida destruída é Cristo. Entenda, se as pessoas vão ser salvas ou não, se vai mudar de vida ou não, não depende de nós. É obra do Espírito Santo que aplica a obra da redenção. Mas o meu dever, o seu dever, é semear a mensagem, a semente do Evangelho a esse mundo. Os ouvintes de Jesus provavelmente estavam especulando sobre o significado de todas essas palavras. Eles entenderam as questões do solo, eles sabem disso, era comum. Mas o que tudo isso tinha a ver com eles? Com a necessidade deles que estavam ali aos pés de Jesus. Qual é o significado de tudo isso? E para piorar o cenário, Jesus encerra a parábola com a admoestação, com o julgamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus termina confundindo ainda mais. Porque boa parte ali eles ouviram, mas não entenderam nada. Jesus então está desafiando o seu povo a considerar essa verdade. Queridos, certamente essas palavras de Jesus impactaram todos, inclusive os discípulos. Pois para ele as palavras de Jesus, para algumas pessoas, pareciam meio que enigmáticas. E veja o que acontece. Veja do verso 10 ao verso 13, por favor. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo,
Vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Veja bem. Nós estamos acostumados, isso pela estrutura que temos em nossa sociedade, que os resultados para algo sempre dependem de nós. A matemática é simples. Se esforce, estude e você vai sair bem. Trabalhe com afinco e você receberá os frutos do seu trabalho. Sim, nós temos responsabilidades e você vai ver sobre isso nesse texto. Precisamos estudar, precisamos nos esforçar. Não adianta aí você ficar sem estudar e chegar na hora da prova e sem dizer: Senhor, abra a minha mente, se você não estudou nada. Deus não vai te dar cola. Não tem como fazer. Mas existe algo diferente aqui da vida comum. A atividade de lançar sementes é diferente de tudo. Os resultados não dependem da nossa habilidade, do nosso jeito de lançar a semente. E Jesus vai mostrar isso aqui. O nosso medo em realizar a obra está justamente porque acreditamos que depende de nós. Porque eu não sei falar. E se ele não reagir? E se ele não aceitar? Nós temos medo que isso aconteça. E queridos, entenda algo. Se o resultado da colheita dependesse de mim, dependesse de você, dependesse de nós, certamente colheríamos algo assustador. Se o destino eterno das pessoas dependessem de nós, das nossas habilidades, estariam todas perdidas. Mas louvado seja Deus, que nossa tarefa não é convencer, não é abrir a terra, lançar adubos. A nossa tarefa é lançar sementes. As palavras ditas por Jesus produziram dúvida na mente de muita gente. As multidões foram dispersas, muitos saíram dali, coçando a cabeça e perguntando: o que ele quis dizer com tudo isso? Mas não foram somente eles. Havia alguns que ficaram ali junto com os discípulos. E eles se aproximaram do mestre e disse: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Como que a gente vai entender essas coisas que o Senhor está falando? Olha, nós não sabemos quanto tempo demorou para que a multidão saísse. Nós não sabemos quanto tempo essa história ficou ali, presa na mente de cada um das pessoas que ainda ficaram com Jesus. Pois eles também não entenderam naquele momento a que Jesus se referia. Eles se aproximam do mestre e perguntam: o que isso significa? E a resposta de Jesus é assustadora. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essas palavras de Jesus são tão assustadoras que muitos intérpretes, que muitos estudiosos tentaram de todas as maneiras buscar um outro entendimento para essas palavras. Jesus não pode dizer isso que ele está falando aqui. Não está certo pelas nossas convicções. Isso não tem lógica o que Jesus está dizendo. Veja, a dúvida dos discípulos acerca das verdades ditas por Jesus leva a uma conclusão séria. Nos leva à soberania de Deus. Cristo estava pregando por meio de palavras para que ninguém fosse salvo naqueles dias. Aqui está a prova disso. Ele salva quem quer, ele endurece o coração de quem quer, porque a salvação pertence a ele. E Jesus explica isso aos discípulos. Ele diz: olha, veja, pregar por parábolas era uma forma significativa de ilustrar uma verdade, de torná-la mais clara. Mas também era usada por Cristo para trazer sombra e escuridão à mente de pessoas que tinham o coração endurecido. Era para esconder as verdades deles. Por isso a resposta de Cristo é tão assustadora.
ver o Senhor falar, que pregava por meio de parábolas, porque tinha gente ali que não estava designado para a salvação, é muito assustador. Esse é o trabalho soberano do nosso Cristo. Jesus ensinou essa verdade, porque todos ali, pelo menos grande parte, eram terrenos que não receberiam a verdade para germinar e para frutificar. Mas havia entre eles uma terra boa, havia entre eles um bom terreno, e quando então eles se aproximam de Jesus para tirar dúvida, Jesus diz: a vocês que são boa terra, é dado conhecer a verdade do reino, o mistério do reino de Deus. Aos de fora, aos outros, eu falo por parábolas, para que eles possam ouvir e não entender nada. Que mesmo vendo, estando à frente deles, eles se pegam porque eles não vão enxergar absolutamente nada. Porque não há salvação para eles, não há perdão para eles. Mas para vós outros, para aqueles que eu estou trabalhando, para aqueles que eu estou transformando a terra, para vocês sim, há salvação. O coração dos discípulos, daqueles homens que ali estavam, com exceção de Judas, era a única terra boa naquele momento do ensino de Cristo. Somente o coração deles, aquela palavra, aquela semente, iria germinar. Somente eles conheceriam o mistério do reino de Deus. E esse termo mistério, ele é bem interessante. Na Escritura, em toda a Escritura, esse termo revela a ideia de algo escondido, que se revela, que vem à tona. Um segredo que estava escondido, que ninguém via, e de repente ele vem à tona. E Jesus está mostrando isso para eles, que essa verdade, somente eles iriam reconhecer. A palavra fala sobre isso. A parábola fala sobre isso. Fala da semente, que a semente da verdade só vai germinar em corações específicos, corações que foram trabalhados por Cristo, corações escolhidos por Ele, corações que Ele mesmo determinou. Os discípulos são capacitados por Deus a ver essa missão. O segredo do reino de Deus se revelou a Ele. Eles iriam comunicar essa semente, lançar essa semente, os outros não. A grande multidão ouviram o mestre no caminho, nas casas, nas sinagogas, até se impressionaram com ele. Mas no final chamaram de charlatão. Mas no final eles não deram ouvidos ao Senhor. Ouviram e não entenderam. Viram e não compreenderam. Porque eram apenas solos. Eram apenas ouvidos. Eram apenas corações endurecidos. Corações de pedra. E para deixar isso mais claro, o Senhor faz uma citação de Isaías, lá no capítulo 6. Um momento, algo que iria acontecer nos dias de Isaías, e Cristo diz: isso se cumpre em mim, isso se cumpre hoje. Nessas pessoas que ouvem a minha palavra, ouvem a mensagem de arrependimento e não se arrependem. Veja. Estes homens cresceram na expectativa de Jesus, na expectativa do Messias, mas estavam cegos pela cobiça, cegos pelo erro, e por isso Deus entregou os homens ao seu próprio coração. É por isso que os homens amam as trevas. É por isso que os homens não conseguem ouvir a voz de Cristo. É por isso que a humanidade não consegue se render aos pés do Senhor por si só, porque elas entendem com seu coração endurecido que isso não faz sentido. Que não se entregar aos prazeres da carne, não buscar a felicidade no todo, isso não faz sentido. Entender que eu preciso andar de maneira correta, sem tentar desviar o caminho, ou cometer alguma fraude, algum ilícito, para me dar bem, isso não faz sentido. Deus entregou aos homens ao seu próprio coração, e eles são culpados por isso, porque o homem, seguindo o seu próprio coração, ele ama as trevas, ele tem prazer nas trevas, e ele vive para as trevas. Foi seguindo os corações, o seu próprio coração, que os fariseus olharam Jesus pelo caminho, ao colher espigas entre a plantação, entre aquele solo, e disse: você quebra a lei de Deus.
Foi por seguir o seu próprio coração que as pessoas se aproximaram de Jesus e disse: você expulsa demônio em nome de Beelzebu. Jesus dirige essa parábola para mostrar o fracasso deles. O fracasso de um povo que estava diante do Redentor e não reconheceu o Redentor. Para que eles pudessem ver, pudessem ouvir, mas não entendessem absolutamente nada e chegassem ao arrependimento e fossem salvos. Eles precisavam suportar a culpa da sua própria cegueira e dureza. Queridos irmãos, somente aqueles que Deus escolheu, aqueles que o Senhor designou, aquele solo que o Senhor trabalhou, cavou, jogou adubo, para que quando a semente cair, somente nela a palavra vai germinar. Somente eles terão os olhos abertos. E hoje, como imitadores de Cristo, nós temos em nossas mãos a melhor notícia que esse mundo poderia ouvir. O profeta Isaías fala sobre isso. Ele fala sobre essa notícia. A notícia que o Senhor chama todos para um banquete onde você desfrutará de leite, pão e vinho, e não precisará comprar nada, gastar absolutamente nada, porque tudo que você desfrutará nesse banquete será dado de graça para você. Mas Isaías também diz que muitos rejeitarão esse convite, desprezarão esse convite. Essa reação não deve nos causar espanto. E também não deve nos impedir de lançar a semente, de anunciar a Cristo, de chamar os homens ao arrependimento. É isso que fazemos domingo após domingo nesse púlpito. Porque somos sabedores que aqueles que são boa terra, aqueles que foram terrenos preparados por Cristo, eles receberão de Cristo crescimento. Aqueles que não são, podem até se alegrar, podem até se tornar membros de igreja, pode até frequentar igrejas e achar um lugar extraordinário, se impressionar com milagres, com belas palavras, mas no final o seu coração endurecido de pedra revelará quem ele realmente é, alguém fora do reino. Veja, querido irmão, devemos cumprir o nosso papel, devemos semear a verdade. Mesmo que esse trabalho não se mostre como todos os outros que fazemos, mesmo que você se esforce, e mesmo que você não obtenha resultados, o trabalho de semear aqui é diferente de tudo, porque os resultados não dependem de nós. Talvez você lance semente aí há muitos anos e não veja um único fruto do seu trabalho. Mas talvez você tenha visto muita gente ouvir a verdade, mudar de vida. Entenda que não são os resultados que nos motivam, mas obedecer àquele que nos ordenou, dizendo: semeie a palavra do Senhor. Agora veja, caminhando para o final. Muitos olham para esse texto, para textos assim tão difíceis, tão duros, e pensam: já que tudo pertence a Deus, que é Ele que salva, que Ele faz tudo, então eu não vou fazer absolutamente nada. Isso é um erro. Porque o solo bom, a terra frutífera, ela recebe responsabilidades. Segundo o ensino de Jesus, nós não fomos chamados apenas para semear, mas também para buscar dentro da soberania de Deus, sermos boa terra, revelar que somos boa terra. Precisamos ouvir a voz de Cristo e reagir como ovelhas e não como um solo infrutífero. Veja os versos finais, do versos 15 ao verso 20. Diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso,
os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Veja. Primeiramente, Jesus diz que o semeador vai lançando a semente e algumas eventualmente caem no caminho. O caminho aqui entre as plantações, aquele caminho entre as plantações onde as pessoas passam para colher, como Jesus também fez isso. E como essa terra era bem batida, a semente ela não entrava, ela não se aprofundava. E os pássaros vinham e levavam a semente embora, como Lucas diz. O significado poderia parecer obscuro para a grande maioria dos que ouviram. Mas então Jesus explica. Ele diz que do mesmo jeito que os pássaros fariam com a semente, vem Satanás e rouba a palavra que é lançada em sua direção. Perceba que de maneira nenhuma, ou de nenhuma forma, Jesus alivia a culpa das pessoas, como se somente Satanás fosse o culpado por roubar a semente. Elas são culpadas. Os homens, os ouvintes frívolos são avisados de que, ao tratarem a palavra de Deus tão irresponsavelmente, eles estão cooperando com o príncipe do mal. Veja como isso é sério. Você foi chamado para ser um bom solo, entenda isso. Essas pessoas não fazem nada com a mensagem. Essas pessoas não usam a semente para um bom proveito. E então, imediatamente, depois de terem ouvido, todo o efeito favorável que a palavra poderia ter sobre eles é aniquilada. O que contribuiu para essa ação negativa aqui? Talvez uma mente cheia do mundo, ou uma hostilidade contra a própria palavra, que aponta o seu erro, ou uma hostilidade contra pessoas na igreja, e você diz, não serviu porque essa ou aquela pessoa, esse ou aquele pastor, esse ou aquele presbítero. Aqui está uma acusação àqueles que estiveram com Jesus no caminho, lá na colheita de espigas, e acusaram Jesus de descumprir a lei. Eles receberam a palavra, não compreenderam, Satanás roubou deles o entendimento da verdade sobre Cristo. Vocês percebem, queridos, que o maior alvo de Satanás é tentar impedir que você escute a palavra de Deus, é de impedir que você, ou que essa palavra seja aplicada em seu coração. E o grande problema, e a grande tragédia é que às vezes nós cooperamos com Satanás, que nós cooperamos com o príncipe do mal. Quando você decide não vir à igreja para fazer qualquer outra coisa, quando você deixa de vir para ouvir a verdade do Evangelho, para fazer qualquer outra coisa, você está contribuindo com que Satanás roube a mensagem do Evangelho do seu coração. Quando você está aqui, mas a sua mente está vagueando nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, nas coisas que ficaram lá fora, você está contribuindo para que Satanás roube essa palavra do seu coração. Você está simplesmente facilitando o trabalho do diabo. É esse o papel dele para você e contra você. Você foi chamado para ser um bom solo. E isto é sério. O principal método do maligno é impedir o crescimento do povo de Deus, é impedir que você escute a verdade da semente do Evangelho, que levará você a abandonar aquele erro, a deixar aquele erro, a sair ou a deixar de viver daquela forma. E quando você não vem, você perde de ouvir e continua a viver no mesmo erro.
Satanás está lhe enganando. Satanás está tentando mostrar para você que você pode viver de qualquer jeito, mas não, você é um bom solo. O que rouba os seus pés da casa do Senhor? O que rouba o seu coração e o seu ouvido de ouvir a semente do Evangelho? Satanás está lhe enganando. Satanás está roubando de você. E você está cooperando com ele. Não podemos permitir que isso aconteça em nossa vida. Você é boa terra. Você é boa semente. É em seu coração que essa palavra vai germinar. É em seu coração que essa palavra vai produzir fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a verdade. Não crie mecanismos, situações para impedir que essa palavra vá fundo no seu coração e arranque toda essa maldade, esse pecado que está aí lhe impedindo de crescimento. Você é boa terra. Você foi chamado pelo Senhor para viver de maneira diferente. Precisamos analisar a nossa vida. Sempre olhamos para essas parábolas pensando em outros. Mas ela fala com você. Mas veja, a nossa responsabilidade de ser um bom solo vai além. Não devemos também nos apresentar como um solo rochoso. Jesus explica como ele é. Como ele disse, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Como eu disse no início, o nosso mestre está falando sobre um tipo de solo que é muito comum na Palestina. Os líderes judeus, os rabinos, chegavam a dizer que Deus, ao criar o mundo, pegou todas as pedras do mundo e jogaram sobre a terra de Israel. Se você já viu algum documentário sobre Israel, você vai perceber que é uma terra extremamente cheia de pedras. Mas aqui, esse solo que ele está falando é um solo que é plano, bem tratado, só que ele não tem muita terra. E a profundidade, quando chega a um certo nível da terra, há muita pedra, a semente quando jogada, a raiz ela não se aprofunda para se firmar, então a raiz volta à tona. E então quando vem o sol, quando vem as dificuldades, então essa planta ela seca. As pessoas representadas por este solo, ouvem a palavra e recebem com alegria, como foi naqueles dias. Pessoas impressionadas. Pessoas que chegam até a se interessar pelo Evangelho, pelo que ele promete. Pessoas que perduram por um bom tempo e até mostram sinais de maturidade, assim como a planta cresce rapidamente. Só que, no entanto, essas pessoas são superficiais, não têm raízes. São como aquelas pessoas na entrada triunfal de Jesus, vocês lembram? Que gritavam: Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. E recebiam Jesus com alegria, sacudindo ramos, celebrando o rei. Mas uma semana depois estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Talvez você ainda tenha um coração assim. Um coração sem profundidade. Um coração sem firmeza. Isso só revela que você precisa de transformação. Você até gosta de estar aqui. Você gosta das pessoas, da ideia da igreja, das pessoas que lhe cercam. Você gosta da ideia de problemas tratados, de promessa de vida eterna. Mas aí quando exige mudança, quando exige arrependimento, quando exige nova vida, você pula longe. Você não muda. Aquele que realmente é bom solo, ele chora pelos seus pecados. Ele entende que a palavra de Deus tem a palavra final em sua vida, que o mundo não determina os seus passos, que o mundo e a sua agenda não determinam o seu coração. Ele descansa nessa verdade. E quando o calor das tribulações queimam suas folhas e levam ao chão, você não abandona a igreja. Você não critica as pessoas.
você corre para aquele que está plantado junto a ribeiros de água de descanso. Que mesmo no calor, nos dias difíceis, ainda produz fruto. Porque Ele é o auxílio do bom ouvinte. Ele é o auxílio daquele que é terra boa. Precisamos receber a palavra com profundidade, fincar raízes, amar as boas novas. Agir assim revela que somos então uma boa terra. Aí Jesus fala de um outro tipo de solo. Semeados entre os espinhos, que são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação, as riquezas e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Que coração terrível é esse aqui, queridos? Um solo sujo, infestado com raízes e espinhos, ambiente que se constitui uma séria ameaça ao crescimento de qualquer semente. Perceba que o que impede essa semente de germinar são as preocupações com a riqueza, o desejo por uma vida cheia de prazeres proporcionadas por aquilo que o dinheiro pode comprar. Corações assim estão tão preocupados, ansiosos com os cuidados do mundo, em ganhar demais, em se preocupar com o que as pessoas vão pensar dele lá fora, que elas são vistas por aquilo que ela tem, que deixam Deus, que deixam a sua casa, que deixam a vida de santidade para viver uma vida de ilusão. Pessoas assim não conseguem ver em Deus plena satisfação para a sua própria vida, mas estão presas ao material, e é o material que está determinando a sua vida. Veja que não podemos ser pessoas assim. Somos bons solos. Deus, em sua palavra, nos deu duas coisas que ajudam a trabalhar essa ganância, a trabalhar essa ambição, a trabalhar esse jeito de administrar a vida para impedir que os espinhos cresçam em nossa vida. Ele nos deu duas coisas. Ele nos deu o domingo como dia do Senhor e Ele nos deu o dízimo. Veja, ao exigir parte do nosso tempo, ao exigir parte do nosso dinheiro, da nossa renda para Ele, Deus nos ajuda a lembrar que nós dependemos dEle. E ao pararmos uma vez por semana nos nossos afazeres domésticos, de estudos, de trabalho, nós lembramos que dependemos dEle. Ao darmos parte da nossa renda, nós lembramos que tudo vem dEle. Essas coisas, o dia de descanso e o dízimo, foram desenhadas para quebrar a nossa suposta independência, a nossa presunção que podemos administrar o nosso destino, que o que conquistamos é mérito nosso. Quando pensamos em dia do Senhor e em dízimo, elas revelam que nós não podemos, que nós precisamos abrir mão de tentar controlar o nosso tempo e nossas finanças, confiando apenas em um Deus que supre as nossas necessidades. Deus deu essas coisas para trabalhar a ambição em nosso coração. E não fazemos isso porque pensamos que é um desperdício gastar um dia todo na casa do Senhor. Que é um desperdício contribuir, enquanto eu poderia fazer tantas outras coisas. E isso só revela a ambição no coração que esse terreno representa. E Deus nos dá essas duas coisas para mostrar que nós precisamos estar desprendidos dela, para revelar que somos bom solo, aquele que recebe a palavra, que germina e que entende que tudo vem dele, que dependemos dele. Ele mesmo disse: buscai as coisas lá do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A boa terra recebe essa palavra e descansa nos cuidados eternos do nosso Deus. Querido irmão e irmã, não deixe que esses espinhos cresçam em sua vida, que a ambição roube o seu coração, que a ganância tire os seus pés da casa do Senhor, que o dinheiro roube o seu coração de Deus. Ou você é boa terra, que ouve e produz, ou você é sufocado pelos cuidados desse mundo. Cuidado, porque esse terreno é muito comum na vida de muita gente.
E você foi chamado para ser um bom solo. E por fim, Jesus fala sobre o bom solo. E ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Existe um tipo de solo que a semente encontra morada. Terra boa, terra nova, terra trabalhada. Sim, é parte da soberania de Deus, mas nós temos responsabilidades. Nós devemos, os que nos cabe, preparar o nosso coração para receber essa semente. O nosso catecismo que nós estamos estudando diz algo sobre essa preparação. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele diz assim, o nosso catecismo: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, com preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Essas palavras são interessantes. E de maneira muito simples ela diz: para que essa planta cresça, para que essa semente cresça em você, você precisa ouvir com atenção a palavra da verdade. Você precisa se preparar para ouvir essa palavra da verdade. Se preparar para ouvir a voz de Cristo domingo após domingo, com orações. E aguardando com alegria chegar o dia onde você ouvirá Cristo falar. Isso acontece com você. Você sai daqui pensando que domingo chegue logo, porque eu quero ouvir novamente a voz de Cristo. Você, ao sair da sua casa para vir à igreja, você sai de lá orando, pedindo a Deus que fale com você. Ah, Senhor, fale comigo. Você pede que Deus lhe ajude a corrigir os seus erros. Você pede que aquele que está responsável pela pregação seja usado por Deus. Porque não são todas as parábolas que são explicadas como essa aqui. Existem textos que precisam de muitos estudos de pastores e presbíteros para que você possa entender. Você ora pelos pastores e pelos presbíteros responsáveis pela pregação para que você possa entendê-la. Você recebe essa palavra com dedicação e vive essa palavra? Ou você sai daqui reclamando, dizendo que não gostou de nada, que isso está errado? Receba essa palavra e pratique. Porque o fruto é o resultado natural da semente que cai em boa terra. O solo final é visivelmente diferente dos 3 primeiros. Tribulação e perseguição, preocupações e riquezas, desejos pecaminosos não os distraem. Sua audição é ativa, não passiva. Eles perseguem agressivamente ou com toda diligência a palavra. Ela cria raízes e em seguida ela se alegra em ser abundante para o seu Senhor. Aqueles que ouvem com dedicação e se preparam, esses se alegram na verdade e lutam para produzir frutos. Jesus diz que aqueles que permanecem nele, esse produz frutos. Queridos, a boa terra é preparada para produzir, e ela vai produzir. Os efeitos serão vistos no dia final, quando o Senhor vier fazer a colheita. Neste dia veremos o sucesso do trabalho do nosso Senhor. Uma grande multidão, como eu disse, de todas as línguas, povos e nações, desfrutando da presença gloriosa do grande semeador. Se não estamos produzindo nada, se nos comportamos como solo ruim, sem arrependimento, isso mostra que precisamos ser trabalhados por Cristo. A verdade ainda não germinou em seu coração. Queridos, o cristianismo é uma religião da palavra, é uma religião do ouvido. Você tem ouvidos que estão ouvindo? Você sintoniza com as palavras da Escritura e do Evangelho, ou você se afasta dela? Pense bem antes de descartar essas palavras. Ouvir a palavra de Deus e não viver é perigoso, porque ela está mostrando sobre a sua vida. E a maneira como você reage é fundamental
para a sua alma. Meu desafio a você nessa noite é: seja ávido pela palavra, corra atrás dela, agarre em seu coração, não a deixe. Como alguém faminto que encontra o pão, aproveite com toda a força desse alimento espiritual que é dado a vocês, alimento que sustenta a vida. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, guardem essa palavra no coração, para não pecar contra o seu Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. Whoa, and if we in our own strength can fight, then our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be? Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same.